Um dos ímpios reis de Israel, aliás, um dos mais ímpios, ou mais até, foi Acabe, um rei idólatra, cujo filho Acasias também não foi diferente. Em paralelo à época dele, viveu Josafá, o rei de Judá. E a Bíblia dá um bom testemunho a respeito de Josafá. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Vamos ler então o incidente da vida desse piedoso rei Josafá. Vamos ler de trechos de 2 Crônicas 18, versículo 1 e 2, e 2 Crônicas 20, versículo 35 e 36. Josafá aparentou-se com Acabe. Acabe os persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Foram fazer uma guerra. Um outro evento, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios. E em 2 Crônicas 20, versículo 32, Deus dá um bom testemunho a Josafá. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas, como vimos, Deus também não esconde as coisas erradas na vida dele. Um dos pontos mencionados é que Josafá aparentou-se com Acabe. Essa talvez fosse uma sábia política de parentesco, de uma perspectiva puramente humana. Foi uma estratégia interessante. Ele era rei de Judá e Israel estava separado de Judá e podia aliar-se com a família real. Quem sabe daria certo. Mas não teve a bênção de Deus. Por quê? Porque Acabe, rei do reino do norte de Israel, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E Acasias, seu filho, não fez diferente. A Bíblia diz que ele agiu perversamente. Ora, Josafá tem que saber disso. Ele tem que ser criterioso nas pessoas com as quais ele se aliava. Pois bem, num dia, Josafá foi visitar Acabe e foi recebido com todas as honras. Por quê? Porque Acabe queria convencê-lo para fazer guerra contra os sírios, queria a aliança de Acabe com Acabe na guerra. Josafá teria mesmo uma razão piedosa para justificar essa aliança? Talvez, porque Josafá tem que se preocupar que Israel recuperasse Ramote Gileade, uma cidade de refúgio, uma cidade importante nos planos de Deus. Pois é, Josafá então aliou-se com o ímpio Acabe na guerra. Ele era forte, ele conseguia vitórias contra inimigos que vinham como leão que ruge. Mas um outro tipo de inimigos, aqueles que têm a astúcia de uma serpente, que vem com sutilezas, ele sucumbiu a eles. Leia você em casa, em particular, 1 Coríntios 5, versículo 8. Não, 1 Pedro 5, versículo 8. Bom, pois bem, e com relação com o filho de Josafá, com Acasias, a relação foi a negócios. E aparentemente a iniciativa veio do próprio Josafá. Pois é, mas Deus anunciou que os navios que eles fizeram em parceria seriam destruídos. O relacionamento comercial falhou, fracassou, não teve a bênção de Deus. Quão abençoada teria sido a vida de Josafá se ele não tivesse unido aos ímpios. É importante que nós também sejamos cuidadosos nas associações que temos. Existe alguma união nossa que nos rouba força e bênçãos? Que nos estorva na caminhada cristã? Pense nisso. Que o Senhor abençoe.